Hi guys! Olá pessoal, tudo bem? Olha, mais uma aula de gramática. Essa aula, ela está no canal como aula 9, tá? Que é falando do many, much, a few, a little e fewer, less. Só que, como foi o início do canal e eu acabei colocando essa aula sem legenda, sem exemplo, sem tela para as pessoas verem. E claro que eu tenho que tomar cuidado porque eu estou atingindo quem já fez inglês, quem fala inglês fluente, quem tem intermediário e quem está começando agora. Então, ela vai continuar com uma aula 9, então vai ter duas aulas 9. Tem uma aula 9 aí que você assiste, mas é só eu falando. A mesma matéria, só que é só eu falando. Quem fala inglês já sabe do que eu estou falando, mas quem está começando não. Então, por isso que eu vou gravar de novo. E aí vai ter duas aulas novas falando de many, much, a few, a little, fewer e less, ok? É uma aula muito interessante. Então vamos lá, pessoal. Many versus much, a few versus a little e fewer versus less. Many significa muitos ou muitas. Nós usamos many diante de qualquer substantivo no plural. Plural. Many people. A aula de plural já está aí no canal. Então, você que está começando agora, eu aconselho a assistir primeiro a aula de plural para depois assistir many, much. Por quê? Porque em inglês, quando você fala de plural, não quer dizer necessariamente a letra S. Lógico que a regra geral é a letra S. Mas existem substantivos que não tem S e está no plural, e existem substantivos que tem S e está no singular, tá bom? Então, assista a aula de... Quem está assistindo essa aula pela primeira vez, assiste a aula de plural primeiro. Está escrito lá como formar o plural, assiste essa aula primeiro. Então, people, por exemplo, não tem S, mas está no plural, por isso que é many people. Pis e ervilhas, plural, many. Friends, no plural tá certo, many. Boys também está no plural. Ó, outra palavra aí, ó. Children. Children está no plural. Crianças, pode ser filhos. Child é o singular. Então na aula de plural explica isso, tá bom? Então por isso que é many. Times, não é tempo, é vezes. Many times, muitas vezes. Muito fácil. É só guardar isso. Porque a regra universal é contável e incontável. Eu não gosto de usar essa regra, porque eu acho que confunde muito o aluno. Às vezes não sabe que tem hora que não dá para contar. Então eu acho muito relativo. Então, se você usar substantivo no plural e singular, não erra nunca. Much, muito. Antes, substantivo no singular. Por isso que é importante essa aula de plural primeiro. Paper é uma palavra que não tem plural em inglês. Sugar. É lógico que não é essa flower que eu quis dizer, não. Flower tem plural. O que não tem plural é esse flower aqui. Farinha. Flower de flores tem plural, aí seria many. A palavra flour, que é farinha, açúcar, papel, notícias. Embora eu possa trazer notícia ou notícias, mas a palavra news não está no plural, porque adjetivo não tem plural, new é novo, e news não é o plural de new. News é outra palavra, é notícia, tá? Então, much news. Information é outra palavra que não tem plural em inglês. Não existe informations, tá? Você pode trazer com informações, mas em inglês a palavra information nunca tem plural. Coffee, café, e time. Olha só, eu mencionei aqui times, vezes. Aqui é tempo. A palavra tempo não tem plural. O fim dos tempos é the end of time, não é the end of times, tá? Então times não é o plural de time. Time é o plural de time, times é o plural de time como vez. Uma vez é one time, claro que eu falo once, twice, three times, mas a partir do 3 se fala times. Mas se eu quiser falar one time, two times, então times é o plural de time. Agora time como tempo não tem plural. Much time é muito tempo. A few, alguns. A mesma situação, substantivo no plural. Não tem muito segredo. A few friends, a few people, a few... Tem friends duas vezes? Então vamos colocar outra palavra aqui. Movies, filmes. A few movies, alguns filmes, algumas pessoas, alguns amigos, alguns copos ou taças e poucas vezes. Algumas vezes, a few times. A little, um pouco.
Substantivo no singular. Então a little time é um tempinho, um pouco de tempo. Pouco tempo, a little time. Pouco açúcar, pouco café, pouco vinho, wine. Não tem segredo, é muito fácil. Depois vem a aula de... Aí depois cada matéria dessa eu coloco os exercícios pra gente fazer. A gente faz ao vivo. Fewer significa menos. Não existe menos para... Às vezes as pessoas têm dúvida. Menos não existe na língua portuguesa. É menos. Fewer, antes substantivo no plural. I have fewer friends than you. Eu tenho menos amigos que você. She has fewer cars than I. Ela tem menos carros do que eu. É só um exemplo, tá, gente? Eu só tenho um carro. Less, menos. É igual a fewer. É igual a fewer, só que é para singular. Ela tem menos tempo para fazer sua prova do que você. She has less time to do her test than you. I have less money than he. Eu tenho menos dinheiro do que ele. Isso é verdade, tá? Ok. Olha a dica. Many é o oposto de a few. Quer dizer, se o teu muito foi many, o pouco é a few. Ou alguns. Olha que interessante. Much é o oposto de a little. Se o seu muito é much, o contrário é a little. Pensa nisso. Então, resumindo, ó. Guarda assim, ó. Os três que indicam plural, que usam substantivos no plural. Many, a few e fewer. E os três que usam substantivo no singular é much, a little e less. Guarda isso. Muito fácil. Muito fácil. Se eu quiser falar muitos amigos, eu falo many friends. Se eu quiser falar poucos amigos, então eu falo a few. E se eu quiser falar menos amigos, é fewer. Se eu quiser falar muito tempo, much time. Se eu quiser falar pouco tempo, é little time. E menos tempo é less time. Pensa nisso. Essa é a dica do século. Acabamos. Fechou. Aula de plural, aula de many, much. E aula de a few e a little e fewer e less está pronta. Ela continua com uma aula 9, então vai ter 2 aulas 9, porque essa tem legenda, tem lousa, tem explicação, tem tudo. Bons estudos, e as dúvidas deixa nos comentários, que eu vou reunir as dúvidas para gravar uma aula só de dúvidas. Bons estudos!